chamo Eli Severiano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o início, né, da disciplina de métodos ágeis e estudos de caso em projetos de TI. Nós vamos falar um pouco sobre o surgimento do Manifesto Ágil, né, como se deu a sua criação. E daí a gente vai dar o nosso pontapé inicial da nossa disciplina. O meu contato está aí, ele.severiano@ifrj.edu.br. A ementa da disciplina que a gente vai ver aí ao longo do período a ideia principal, né, é entender a evolução do desenvolvimento de software, né, através ali desde o cascata, né, que é o waterfall, o gerenciamento de projeto tradicional, até o início do manifesto ágil, né, entender as suas principais diferenças, né, e entender também como se deu, a sua concepção, qual é a sua filosofia, quais são os papéis, né, tanto do Product Owner, do Scrum Master, do time de desenvolvimento, entender como todas essas equipes vão interagir, né? O framework que nós vamos utilizar vai ser o Scrum, e aí a gente vai entender o que é o Scrum, como funciona o gerenciamento de projeto ágil, quais são os artefatos, vamos entender a questão da reunião diária, reunião semanal, entender ali cada um dos elementos necessários para realmente, efetivamente, utilizar o framework Scrum desde o início até o término ali do meu projeto. Iniciando aí, nós vamos falar um pouco como se deu, né, o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, ele na verdade, ele trata-se de uma resposta aí do mercado de TI, em face ali da evolução dos sistemas, né? A gente sabe que antes a empresa tinha um sistema para cada setor, né? Agora não, nós trabalhamos com sistemas integrados, né? Como SAP, como TOTOS, entre outros sistemas. Então, houve uma necessidade muito grande de mudança no que tange o desenvolvimento do software, né? Toda aquela metodologia, né, que nós utilizávamos tradicional, contida lá no PMBOK, toda essa metodologia ela passou por uma transição, né? Essa transição que seria uma melhora, né? Porque assim, eu penso no desenvolvimento do software, tudo bem, eu posso montar lá meu cronograma, meu escopo, o planejamento e dali dar a execução, né? Só que assim, quando a gente pensa em gerenciamento de projeto, o projeto ele basicamente é algo transitório, né? É algo temporário. Então, uma entrega geralmente de um software, ela é contínua. Nesse gerenciamento tradicional, toda vez eu tinha que abrir uma nova time box, né, para poder fazer o gerenciamento daquele determinado projeto. Através do manifesto ágil, surgiu ali uma mudança, né, nessa ideia de eu não ter, digamos assim, esse gerenciamento um pouco engessado, né, uma vez que o software ele vai precisar ali de mudanças contínuas e nem sempre eu vou ter uma quantidade de tempo muito grande para poder respeitar todas essas etapas, né? Etapa de planejamento, de definição de escopo, entendeu? Então surgiu aí a necessidade da incorporação ali de métodos ágeis, né? E aí junto com isso, né, se deu o advento aí do Manifesto Ágil. Os métodos ágeis, eles basicamente são padrões que procuram acelerar o processo de desenvolvimento, né? Ou até mesmo a mudança de um projeto de forma coesa e funcional, né? Então, eu reúno a equipe que está ali, tanto os stakeholders, né? Quanto também a equipe que está propondo a solução para chegar ali no consenso das entregas, né? E aí cada uma das entregas ela corresponde a um sprint, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. O histórico começou aí em 2001, né? O Manifesto Ágil. Então, cerca aí de 20 especialistas em desenvolvimento de software, né, se reuniram nos Estados Unidos com o intuito de avaliar a forma como seus projetos de software estavam sendo conduzidos.
Eles viram, né, que toda a metodologia tradicional de gerenciamento de projeto, ela trazia ali alguns obstáculos, né, no que tange o mesmo. Então eles pensaram, não, nós precisamos mudar essa metodologia, uma vez que essa metodologia ela praticamente já está aí ultrapassada, né, já está engessada. E aí cada um deles, né, utilizava, porque a gente não tem só o PMBOK, né, para gerenciamento de projeto. Mas aí eles pensaram, poxa, nós estamos trabalhando aqui com desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software, quando você pensa, né, a própria palavra software, né, você pensa em algo leve, né? Então, você ter um gerenciamento engessado ali era um problema muito grande. E aí, basicamente, com tudo isso surgiu aí o Manifesto Ágil, né? Que foi uma forma que se criou na época, né, lá em 2001, para poder entender e mudar, né, esse gerenciamento de projetos tradicional. E aí, com a valorização, né, do Manifesto Ágil, né, alguns atores, né, foram definidos dentro da sua concepção. Atores ali que cada um teriam os seus papéis, assim como no gerenciamento tradicional você também tem os seus papéis, né, definido. Porém, a interação ela se dá de maneira muito mais fluida, né, e menos burocrática. Ao invés da criação de muitos documentos, de eu preciso de uma EAP para poder aprovar algum projeto. Não. Aqui com o Manifesto Ágil, tudo isso foi simplificado. Os indivíduos, relacionado aos indivíduos, né, as interações ali, elas se tornam muito mais importantes, né, do que processos e ferramentas. Então eu diminuo a questão do processo, que geralmente quando você pensa no processo, você pensa na burocratização de alguma ferramenta, né, da criação. A ideia é que até mesmo a pessoa para quem eu estou desenvolvendo aquele produto, ela esteja na minha equipe e aí ela vai colaborar para a melhor criação, né? Até porque esse produto que eu vou fazer, que eu estarei fazendo a criação, né? Esse produto ele precisa agregar valor ao determinado cliente. Então eu preciso entender que seja eu o Scrum Master, né, ou do tipo de time de desenvolvimento, eu preciso trabalhar ali bem próximo com o dono do produto. Além disso, em relação ao software, o funcionamento do software importa muito mais do que a documentação abrangente. Ou seja, eu não tenho um enfoque, né, dentro da documentação daquele software que eu estou desenvolvendo. Mas eu penso que o funcionamento dele vai acontecer da forma mais intuitiva para o meu cliente. Tudo bem que eu posso utilizar outras práticas, né, para complementar, né, o meu gerenciamento ágil. Né? Eu posso utilizar práticas como melhora de interface, experiência do usuário, né, que é algo que a gente está utilizando muito hoje em dia, né, para o desenvolvimento de software. Além disso, tem a questão da colaboração com o cliente, né, que é o principal. O cliente ele praticamente faz parte da equipe, né? Vale mais ali do que a negociação de contratos. Não é basicamente, no contrato eu tenho lá um acordo, né, que o serviço ele precisa ser executado em até quantas horas. Não. Eu basicamente tenho o cliente na minha equipe, ele vai me passar os requisitos que ele precisa para aquele determinado projeto e aí eu vou alinhando com ele cada vez mais para aquele projeto ali ser além de factível, né? Ele está bem próximo da realidade dele ali no que tange ali o desenvolvimento do software. Responder às mudanças é um outro elemento muito importante, né? Que ele é até melhor do que seguir os planos estabelecidos no início. Por quê? A cada sprint que eu vou fazendo, isso me gera um backlog. Gerando backlog, eu consigo ter noção e montar o meu plano de ação para poder atender às expectativas do cliente em relação àquele produto que está sendo desenvolvido, né?
no caso aquele software. Então, assim, é importante ressaltar que o gerenciamento ele é mais fluido, mas assim, a gente está falando do gerenciamento, né? Então eu preciso ter, tem um alerta aí muito importante, né? Isso não significa que processos, documentação, contratos e planos sejam descartáveis. Até porque ele tem a sua devida importância, a documentação. Se caso o cliente resolva mudar, né, de prestador de serviço naquele sentido, eu preciso deixar a documentação, ou até antes disso, né, ele precisa ter documentado o que está acontecendo, precisa ter também um mapeamento dos processos para ver se aqueles processos eles realmente correspondem à realidade, os contratos, até porque eu estou prestando serviço, desenvolvendo um produto, então eu preciso entregar esses produtos e dentro de um prazo e também receber um valor. Então, isso não quer dizer que todos esses artefatos eles sejam apenas descartáveis aí pelas metodologias ágeis. Porém, ele tem uma importância ali secundária. O foco é principalmente no produto que será desenvolvido. Que produto? Esse produto seria ali o software, né? E ali a interação é constante, né? Porque precisa se pensar nos indivíduos, né? Que está ali dentro daquele setor, né? Operando dia a dia. Então precisa estar intuitivo para ele, né? Precisa estar satisfatório também para o meu cliente e precisa também ser entregue com mais velocidade, né? Entrega muito mais fluida do que chegar ao final do projeto eu simplesmente chegar assim, olha, já testei no meu ambiente de homologação e agora coloquei em produção. Não, a melhora ela é contínua, né? Então, a cada sprint eu vou melhorando ali o meu produto. Então, outro característica aí fundamental é ter envolvimento real do usuário final. Por quê? O usuário final ele é o ator principal, né, da ferramenta que você está desenvolvendo, ferramenta produto. Porque o seu produto ele é destinado ao usuário que vai utilizar no dia a dia. Então, por exemplo, se for um módulo de tributação, saiu uma nova lei e eu preciso fazer um módulo novo de tributação do sistema. Então, eu preciso pensar que esse módulo de tributação ele vai simplificar a vida daquele determinado usuário ali dentro daquele contexto. Além disso, eu preciso do time de desenvolvimento empoderado, né? O time de desenvolvimento é a equipe ali que vai estar, digamos assim, na linha de frente, né, do desenvolvimento daquele software. Então, essa equipe, ela precisa ser uma equipe que seja rápida, né, em responder ali, principalmente no que tange a mudanças, né? Porque quando se fala em mudanças dentro do ambiente organizacional, a principal dúvida que vem é, poxa, com essa mudança, com essas mudanças, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Então, a mudança é uma, digamos assim, é um desafio muito grande, né, para os indivíduos poderem lidar, né, com as ideias, com o que vai acontecer. Então, é importante empoderar, né, esse time de desenvolvimento para que ele consiga responder ali, porque nem sempre o Scrum Master ele vai conseguir estar ali 100% do tempo com a equipe, até porque ele pode ter outros projetos, né? Então, esse time de desenvolvimento ele precisa ser muito mais rápido ali em cada uma das mudanças que deverão ser feitas ali durante o projeto. Um dos pontos que é um dos mais importantes, se não o mais, são as entregas contínuas. Porque, diferentemente do waterfall, a gente não foca na entrega no final. A cada sprint você tem uma entrega e aí, devido àquela entrega, ela gera o quê? Um feedback. E aí aqueles feedbacks eles são utilizados, né, gerado backlog, para poder fazer a melhoria daquele produto de acordo com as necessidades ali, tanto do cliente quanto da equipe, né, que está trabalhando ali. Então, a entrega contínua é um item fundamental aí. Além disso, tem o foco, né? Tudo que
alguém começa deve ser terminado, né? Então, assim, eu preciso definir qual vai ser o plano de ação, né? Como a equipe ela vai responder com seus papéis definidos, né? Apesar da gente estar pensando num framework, né? Quando a gente for falar do Scrum, mais interativo, né? Mas eu preciso ter foco nas atividades que serão executadas. Por isso que é importante definir os papéis, né? E além disso, a simplicidade. Não inventar aí soluções mirabolantes para resolver problemas simples. Então, assim, eu quero algo mais funcional do que complexo. Eu quero algo que vai gerar valor ao meu cliente, mas que tenha ali um nível alto, funcional, mas também que não seja muito complexo para não complicar a vida ali do meu cliente, que realmente esteja bem próximo da realidade. Além disso, a qualidade, então assim, preciso garantir que aquele determinado software ele não vá dar nenhum erro no ambiente de produção. Então, para isso, eu preciso realizar ali testes exaustivos, né? Para poder garantir que isso vai ocorrer da maneira correta. Preciso também pensar na melhoria contínua, ou seja, a cada entrega, a cada ideia, vai me gerando ali, como eu falei antes, o backlog. Então, o meu improvement, ele vai ser muito mais refinado, né, nesse sentido. Então, eu vou buscar sempre melhoria no código, né, para poder todas as interações com a ferramenta serem feitas de maneira mais rápida, né, mais sólidas, né? Os testes, esses dispensam aí comentários, precisam ser exaustivos, né? Os processos precisam ocorrer da maneira correta. E então, assim, a melhoria contínua, vocês provavelmente já viram, né, em outros frameworks, é um item fundamental, principalmente ali se tratando dos métodos ágeis. A inspeção baseada em métricas. Então, eu preciso ter métricas que agreguem ali o meu processo, né, do meu time. Por exemplo, eu vou trabalhar com capacidade de software, então vou trazer um framework lá de CMMM. Eu posso trazer? Pode trazer. Eu vou utilizar também o COBIT. Eu vou utilizar o WIDE. Eu preciso ter métricas para poder garantir que aquele meu produto ele está funcionando da maneira correta. Então, provavelmente eu vou trabalhar com um outro framework para complementar aquilo que eu estou desenvolvendo, né? Preciso atender boas práticas, né? Para eu atender boas práticas, eu preciso ter uma métrica, né? Para o quê? Para eu conseguir mensurar que aquele software ele realmente está entregando ali valor para o meu cliente. Além disso, a automatização. O time precisa ser capaz ali de automatizar tudo que julgar necessário. Então, assim, tentar ser o mais fluido possível. A colaboração entre o time e os stakeholders. Por quê? Porque o time ele precisa estar praticamente ali de forma colaborativa, né? Trabalhando junto com quem vai receber ali o software, né? Ou quem estará utilizando o software. Então, tudo isso precisa estar alinhado. Então, eu preciso conhecer, né, os processos da empresa, preciso entender qual é o produto, quais são as expectativas em relação ao produto, em relação ao cliente. Então, para isso, eu preciso definir um diálogo. Em muitas empresas, você já tem um responsável, né, que fica ali fazendo aquela ponte, né, com a equipe para poder ver se realmente aquilo está atendendo, se não está atendendo. Nem sempre ficar esperando um sprint para poder fazer algum tipo de melhoria. Então, assim, é muito importante pensar aí dentro dessas características, né? Em relação à caracterização, o que caracteriza os métodos ágeis, né? É a adaptabilidade, né? Então, assim, poxa,
digamos, é um peixe que ele consegue pensar, né, e agir dentro d'água e fora d'água, né? Eu preciso ter ali um produto adaptável, né, frente a qualquer tipo de mudança de escopo. Por isso que a gente não trabalha com uma metodologia engessada, né, podendo até mesmo prever qualquer tipo de mudança que possa ser feita ali dentro daquele desenvolvimento daquele determinado projeto, né? Então, a palavra certa é essa. Eu preciso ser ali, esse produto precisa ser adaptável a qualquer circunstância, porque às vezes até a característica daquele produto vai atender um outro cliente, né? Então, eu preciso pensar nisso. Aí, os conceitos, né? O feedback constante, isso aí permite a melhoria da qualidade de software, né? Porque a cada feedback eu consigo melhorar, né? Envolvendo ali os stakeholders dentro ali daquele contexto. Eu preciso pensar também nas entregas rápidas, né? A todo momento ali fazer pequenas entregas, porque aí o cliente ele consegue testar aquela determinada funcionalidade e aí enxergar ali os pontos positivos e os pontos a melhorar, né? Então, aí são adaptações do projeto inicial. Por isso que é importante a entrega. Porque se você não faz a entrega, como o cliente, né, e todas as outras partes interessadas, elas vão conseguir responder à mudança. Isso aí é um grande desafio, né, no que tange aí os métodos ágeis. Há uma comparação aí entre o método cascata, né, o waterfall, e o método ágil. Você está vendo aqui, ó, que primeiro ele no waterfall, né, você define, né, qual vai ser o projeto, você tem ali a construção e depois você tem um lançamento daquele projeto para depois lançar o valor. Só que, ó, quando você vê no que tange ao risco, o risco já, quando você lança, o risco de insucesso ele é altíssimo, né? Porque você não consegue mitigar o risco. Porque digamos que você esteja fazendo, é alinhado com o que o projeto, com o que o cliente pediu, estou ali em contato com as partes interessadas. Porém, eu tenho praticamente um método ali desenvolvido, né? E um pouco engessado. Agora já no ágil não, no ágil o que acontece? Eu vou construindo, então eu defino, construo e entrego. Aí o cliente viu, poxa, pode melhorar isso aqui. Aí eu faço o mesmo projeto. Defino o que ele define, parto ali a partir do que ele pediu como melhoria, construo e faço uma nova entrega. Então, com isso, eu vou praticamente mitigando qualquer tipo de risco que poderia ali se materializar dentro daquele determinado projeto. Então, eu vou mantendo ali aquele projeto constante. Isso, a constância, né? Ela é muito importante ali no que tange a metodologia ágil. Nos próximos módulos a gente vai continuar dialogando, vou entrar mais no Scrum e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar através do fórum, chat, pode ficar à vontade. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.